Ángeles, lista, pues iniciamos entonces, ¿les parece? De acuerdo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta última conferencia magistral. Defiende tu derecho a pensar, incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Hipatia de Alejandría. Les damos la más cordial bienvenida a la última conferencia magistral dictada por el doctor Ubiratán de Ambrosio con el título La etnomatemática como matemática humanista. Doctor Mancera, platíquenos un poco más del doctor Ubiratán. Bueno, es un poco difícil platicarles de él porque es un gran personaje con una trayectoria impresionante, multifacético, multinacional. Por ejemplo, es matemático, tuvo su grado de doctor en la Universidad de Sao Paulo, aunque al parecer su formación matemática la tuvo entre Brasil e Italia. También es maestro, sigue orientando a la gente y trabajando con quien se le acerca. Tiene una voluntad de cooperación muy, muy importante. Pero en Brasil ha trabajado en muchas instituciones e incluso en Estados Unidos, en la Brown University, en sus primeras épocas trabajó dando cálculo de variaciones y teoría de la medida. Pero también es promotor de la matemática, puesto que como director del Instituto de Matemáticas, Estadística y Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal de Campinas, incorporó temas que hasta entonces no eran tan trabajados ahí, como la lógica matemática, la modelación matemática, la biología matemática, la lingüística computacional, la inteligencia artificial, pero sobre todo logró incorporar dentro de los planes de trabajo a la educación matemática y desde entonces se ha convertido en un formador de educadores matemáticos muy importante en todo Brasil. Pero también es promotor de la educación matemática, puesto que participó en organizaciones y sigue participando en algunas como el Comité Interamericano de Educación Matemática, del que fue presidente. Yo tuve el gusto de conocerlo en el CIAEM que celebramos en Guadalajara. Él era presidente en ese entonces, pero después lo he podido tener en otros eventos como el que hicimos en Querétaro o en Chiapas, pero también ha estado en Recife y en otros lados. De alguna manera siempre ha sido un protagonista en los congresos internacionales de educación matemática que son promovidos por la Comisión Internacional para la Educación Matemática, el ICMI, y tuvo una relación muy importante con grandes personajes de la educación matemática como Luis Santaló, que era español pero radicó en Argentina, Hans Freudenthal de Holanda, Edward Begel de Inglaterra, en fin, pero también mostró un gran interés por la filosofía y la historia, porque tiene una gran preocupación por la desigualdad en los pueblos, por el desarrollo de los pueblos y también sobre aspectos socioculturales de la educación matemática, la historia de las matemáticas y su papel en diferentes ciencias. Además, también es impulsor de organizaciones. Por ejemplo, el CIAEM ha sido una de las organizaciones que se ha beneficiado con su presencia, pero también la Unión Matemática Africana fue fundada, él ayudó a fundarla, y la Sociedad Africana para el Avance de la Ciencia. También el Grupo Internacional de Estudios de Relaciones entre Historia y Pedagogía de las Matemáticas, del cual fue presidente. Y podría mencionar, por ejemplo, también el Grupo de Estudio Internacional sobre Etnomatemática, que por cierto es creador de una de las tendencias de investigación fundamental en América Latina, que es la etnomatemática. Es decir, es un personaje importante que ha sido homenajeado en diversas instituciones de su país
y en muchos lados. Por ejemplo, en Querétaro, el grupo de brasileños que asistió al CIAEM de Querétaro le hizo un homenaje durante el evento, pero también lo recibió en Recife, y casi todas las instituciones universitarias donde él va a dar conferencias o dar un curso, siempre tiene la gente un gran agrado de que esté por allá. Fue declarado visitante ilustre en la ciudad de Montevideo, recibió el premio Kenneth Omay durante el Congreso Internacional de Historia de la Ciencia y Tecnología que se desarrolló en México. Tiene una de las máximas preseas del IGMI, de la International Commission on Mathematical Instruction, que es la medalla Felix Klein, que la obtuvo por su contribución en la investigación en la educación matemática, en particular en América Latina. Me es muy difícil definirlo con una sola palabra, pero una vez coincidimos en Porto, en Portugal, en un Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, y tuve la fortuna de estar con él en una mesa redonda, y era algo sobre evaluaciones internacionales. Y en algún momento le tocó a él participar. Bueno, todos participamos con nuestras locuras, hablando de cuestiones técnicas, etcétera, pero esta frase, esta intención de su participación fue fundamental para conocerlo mucho más, porque él se refería a que en la escuela, más que preocuparse por las puntuaciones de las evaluaciones internacionales, nos deberíamos de preocupar porque los niños fueran felices. Esto para mí lo define como una gran persona, como una persona que es un gran ser humano y es un gran humanista, puesto que siempre está atento a conversar, como ustedes lo vieron, convivir con todos, darnos orientaciones y consejos cada vez que se lo pedimos. Es alguien que ha sido una gran guía para muchos de nosotros. Estoy seguro que con su participación vamos a obtener muchísimo de todo lo que él nos puede decir relacionado con la etnomatemática y con un perfil que él mismo le da a esta disciplina. Muchas gracias, doctor Mancera. Pues le damos la palabra al doctor Ubiratán. Adelante, doctor. Estoy pronto para empezar. Así es. Adelante, así es. Lo escuchamos. Entonces, Adelante, lo escuchamos, doctor. voy a empezar mi charla. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor estar con ustedes. Me gustaría estar con ustedes en persona, como muchas veces hizo en viajes a México, muchos viajes. Ahora estoy con ustedes, pero de una otra forma. Estoy con ustedes de corazón a distancia. Es para mí un placer y un honor hacer esta charla. Cuando se es invitado para una oportunidad como esta, la gran duda es hablar de qué. Y yo no puedo escapar de hablar sobre etnomatemática, que es quizás de toda la educación matemática la que está en mayor evidencia y expansión. El carácter de la etnomatemática es un carácter humanista. Es sobre la humanidad como un todo. Y esa es la razón del título de mi palestra. Vamos ahora al próximo y cómo se hace el próximo. A discutir sobre la posición de la cultura en las matemáticas. Siempre se puede entender como la cuestión de conciliar una concepción de matemática como búsqueda universal de verdades universales, con el hecho de que sus diversas etapas históricas están siempre marcadas por su ubicación espacio-temporal.
Queremos verdades universales, reconociendo que essas verdades são relacionadas ao espaço e ao tempo donde se busca a verdade e se busca explicações para que é correto, que é isso, como se pode dizer que isto é verdade. Com isso, é dizer que uno deve valorar o pluralismo cultural que reconhecemos nas diferentes perspectivas das diferentes culturas. Então, aportam à matemática muito enriquecedoras. Todas as culturas enriquecem, dão muito valor à matemática. Isto é dizer, uma pergunta que se valora ao pluralismo cultural. Isso conduz a questionamentos sobre a natureza das matemáticas e provoca reflexões críticas que, muitas vezes, em muitos ambientes acadêmicos, em muitas universidades, em muitos departamentos de matemática, são ignorados. Não se questiona a natureza da matemática, mas se apresenta, há uma satisfação em apresentação de conteúdos, de teorias, como se fossem teorias acabadas, contenidos que se empeçam, não se sabe como, e ali essas são as discussões mais frequentes. E nós outros queremos começar a buscar reflexões críticas sobre a natureza das matemáticas. Não as matemáticas em si, mas o que é matemática? Quais são as naturezas? Esta questão de que são matemática e que não são matemática, que se está fazendo de reflexões sobre o mundo que não se costuma chamar de matemática. Então, como eu reconozco que algo é de natureza matemática, não é puramente uma questão de epistemologia, é muito mais profundo que isso, e isso é o foco de minha charla. A palavra matemática se ha utilizado historicamente de muitas atividades para o que muitos dizem, e eu estou de pleno acordo, é uma das atividades mais nobres da mente humana. A mente humana se mostra com toda a sua capacidade, com toda a sua criatividade, com sua nobleza, al ser matemática. E al ser matemática é reconhecer uma forma de pensamento que é universal como um empreendimento, uma empresa humana. Essa empresa humana isso é responsabilidade, é a búsqueda de toda a humanidade para conhecer, para explicar, para entender lo que se pasa en todos los setores. Todos los pueblos, donde sea en el planeta, en todos los tiempos, han desarrollado su manera de hacer y de saber matemático. Hacer matemático es utilizar la matemática para lo que es necesario y al mismo tiempo buscar explicações de natureza intelectual, teórica, sobre o que se está fazendo. Quando se hace algo, se hace, por supuesto, se está haciendo, se deve saber o que se está haciendo. Então, sempre há
em toda a história, desde a pré-história, uma preocupação de saber como fazer determinadas coisas, porque isso tem seus resultados positivos. Isto é comum em todos os tempos, em todo o planeta. Desafortunadamente, o mundo acadêmico deprecia, muitas vezes, há uma rejeição de outras formas de pensar a matemática, e muitos dizem que essas são matemáticas marginais, de populações marginais. Não é verdade, é de toda a humanidade. E isso é reconhecer a universalidade das matemáticas. A matemática acadêmica, e nós outros sabemos por a história da matemática, a matemática acadêmica tem suas origens à antiguidade grega. Muitos dizem que essa é a única matemática. Não é verdade. Essa é a matemática que a antiguidade grega, ao redor do Mediterrâneo, é desenvolvido, sobretudo os gregos. E nesse processo de reconhecer que essa é a única matemática, se ignora matemáticas alternativas de outros povos, de outras etnias, de outras profissões, porque não são só os matemáticos que utilizam matemática, todas as profissões artesanais, as construções, o dia a dia, o cotidiano popular, al ir ao mercado, fazendo uma compra, se está fazendo matemática. E o reconhecimento disto é o caráter humanista da matemática. Matemática está em todas as atividades do ser humano. Não é exclusiva da classe de los chamados matemáticos. Não, é de toda a humanidade. Esse é conceito muitas vezes rechaçado por el mundo acadêmico. Em 81, grande matemático chamado topologia, chamado Raymond Wilder, publicou livro muito importante que se chama Mathematics as a Cultural System. E nesse livro ele propõe uma nova forma de ver as matemáticas, considerando as matemáticas como sistema cultural. Ele utiliza o termo sistema cultural como conjunto de costumes, rituais, crenças, por isso, mitologias, instrumentos materiais, instrumentos intelectuais, como lógica e tudo isso, compartido por grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas estão juntos, se relacionam pelos fatores associativos, como estão juntos, contiguidade geográfica, estão fazendo algo em comum, ocupação comum, estão em família, relações familiares, estão em sua comunidade, em tribos indígenas, e sobretudo, têm uma mesma comunicação por mesmo idioma. Isto constitui sistema cultural. Nesse sistema cultural, em que pessoas com esta afinidade se encontram e compartilham suas ideias, é o que Wilder chama sistema cultural. É uma noção muito importante e é fundamental na história das ciências, em particular a história da matemática. Depois que reconhecer
a matemática como tal sistema cultural, Wilder recorre a alguns conceitos e recorre à antropologia e outras ciências que, como herência, uno aprende de outro, tensión, uno crê uma coisa, outro crê que não é assim. Há um estresse, porque muitas vezes uno não reconhece o que o outro está fazendo. Há toda uma pressão do ambiente, o ambiente natural, o ambiente social. E Wilder formulou algumas leis de evolução e padrões culturais que se observa na evolução das matemáticas. Em sua análise da evolução histórica das matemáticas, Wilder estuda a difusão ou isolamento de conceitos, descobrimentos múltiplos, ao ser descobrimento, por exemplo, em Europa, muitos povos de outras regiões do planeta fazem descobrimentos muito similares, em um contexto diferente, mas é parte da evolução da humanidade em uma direção de uma intelectualidade que é parte do ser humano e não só do ambiente onde se está vivendo, do ambiente natural e do ambiente social onde se está. Há múltiplos descobrimentos e quando se compara a matemática que assim os gregos e as matemáticas que assim os chinos, se vê que há reconhecimento, descobrimentos muitas vezes simultâneos, ao mesmo tempo, e também isso em los andinos e tudo isso. Então, o que se vê é uma evolução histórica das matemáticas em diferentes regiões do mundo. Wilder analisa a continuidade e papel dos problemas que são muito importantes nessa búsqueda de conhecimento, na búsqueda de continuidade e o rigor da exposição, o rigor crescente em cada cultura. Há um estilo, cada sistema cultural há um estilo de rigor que é próprio daquele sistema cultural. A intenção de Wilder não era escrever uma nova história da matemática, mas recuperar a evolução da matemática como resposta à intuição cultural de cada uma das comunidades. Então, cada comunidade tem uma intuição de como lidar com esse problema. E isso é o que inspirou alguns matemáticos, inspirou alguns investigadores a criar o grupo que se chama Humanistic Mathematics Network. E isso existe desde 87, liderado por Alvin White em Claremont College, Califórnia. Este Humanistic Mathematics Network é acessível por internet, ponga no Google Matemática e vão encontrar todas as publicações desde 1987. Este dá o caráter humanista da matemática. A palavra matemática humanista é o esforço de se chegar a uma teorização, e por isso eu elegi o título Matemática Humanista, para o esforço que engloba toda a humanidade. Eu utilizei dice que la conexión es estable.
Eu utilizei a palavra empresa no sentido amplo de assumir a responsabilidade de estabelecer uma relação entre projeto, o que se quer hacer, e realização. O projeto é uma teoria do conhecimento e a realização é um programa que se passa. O projeto é o que se quer fazer e a realização é o programa, em nosso caso, programa etnomatemática. Há algum problema com a transmissão? Por favor, conteste. Doctor, todo muy bien, doctor. Estamos atentos a su exposición. Se está viendo muy bien sus diapositivas. ¿Puede seguir? Continuar, sí, doctor, adelante. ¿Puedo ir adelante? Por favor. Sistemas culturales incluyen mitos, mitologías muy importantes na matemática, cosmovisión, uma visão do mundo, do universo, e linguagem que elevam o ser humano desde os primeiros hominídeos, homens da pré-história, a desenvolver sistemas de conhecimentos e modos de comportamento para superviver em seu entorno e para transcender. Isso é mais que superviver. Não é só superviver, pero as explicações, entender o que quer dizer superviver, como eu estou sobrevivendo, necessito de alimentação, necessito de ambiente, tudo isso, como se explica isso? E, desde a pré-história, se desenvolveu estratégia para superviver e transcender. As estratégias intelectuais próprias do ser humano, desde a pré-história, é observar, evaluar, comparar, ordenar, organizar, medir, quantificar, criar representações, modelos, ser curiosos e explicar, é o que eu chamo matema, ser curioso, explicar e tirar conclusões, sacar conclusões, que é inferência, que é a lógica. Todos, desde a pré-história, se observa esses passos. São as estratégias desenvolvidas pelo ser humano, repito, desde a pré-história, graças à comunicação. Por isso, são socializadas no sentido amplo com outros membros do grupo e, com isso, constitui o que o Wilder chama o sistema cultural. Cada grupo organiza essas estratégias como modos, estilos, formas, técnicas, artes de compreender, de explicar, de aprender, de ensinar, de gestionar e de tratar o entorno onde ele vive, o entorno natural, o entorno social, o entorno político, o entorno imaginário. A imaginação, mirar ao céu e imaginar constelações, imaginar figuras no céu, tudo isso é parte de um grupo cultural que utiliza modos, estilos, etc. Isto é, investigar em dicionários etimológicos, mirando a dicionários etimológicos, eu encontrei o que se chama, quando se diz técne no dicionário grego,
Isso quer dizer modo, estilo, forma, técnicas, artes. É uma palavra grega e nos dicionários tem esse significado. Quando eu miro o dicionário do grego etimológico, o grego antigo, encontro a palavra matemá, que quer dizer compreender, explicar, aprender, ensinar, gestionar. E mirando ao dicionário etimológico, eu encontro a palavra grega etno, que significa os ambientes naturais, culturais, sociais, políticos, imaginários. E, graças a mirar ao dicionário etimológico, eu encontrei essas três palavras, tecne, matemá e etno. E eu pensei, então, em toda essa meteorização, chamar de tica, tecne, de matema em diferentes etnos. Isto é, modos, estilos, formas, técnicas, artes de compreender, explicar e aprender. E para dizer tudo isso, eu utilizo simplesmente a palavra tica mais matema mais etno. E tica mais matema mais etno quer dizer tudo isso que está na pantalla. Ticas de matema em distintos etnos. Claro, é uma palavra estranha, ticas de matema, e aí fazendo uma reorganização das partes pequenas, daí surge a palavra etnomatemática. São ticas de matema em distintos etnos, simplificada em la palavra etnomatemática. Eu insisto em dizer, etnomatemática não quer dizer matemáticas das diferentes etnias. É muito mais amplo que isso. São as maneiras, as ticas, as artes, os modos de explicar, de entender, de lidar com em diferentes etnos. Claro, cada etnia tem sua maneira de fazer isso. Mas quando muitas dizem, vou estudar a etnomatemática de los aztecas, vou estudar a etnomatemática de los incas, e é muito mais que isso. É como os aztecas, os incas, os maias chegaram a esse conhecimento. Este é o programa etnomatemática. Em verdade, é uma teoria do conhecimento. Modos, estilos, e se hace sempre para os modos, os estilos, as artes, as técnicas, para matemática, etc., deve utilizar, se recorre sempre ao espaço, que todos estão em um grande espaço, e ao tempo. Então, uma das primeiras preocupações do ser humano é encontrar um espaço para resguardar-se, um abrigo, uma casa, uma arquitetura, e estas são a origem da ciência que chamamos geometria. Ao mesmo tempo, todos, sobretudo ao desajorar a agricultura, é necessário saber quando se vai plantar, quando se vai cosechar, quando se vai fazer as cosechas. Por isso é necessário marcar o tempo. É necessário ter uma... fevereiro se pode plantar isso, março se pode cosechar isso. Então, isto é a marca do tempo. E foi muito explicável que relacione isto com o que se vê no cielo, na astronomia. Daí nascem os calendários.
y la astronomía, los calendarios, la marcación del tiempo es el punto de partida para lo que a la ciencia que llamamos aritmética. Eso en todo el planeta, en todas las poblaciones. La especie humana, desde el paleolítico, el neolítico, viaja por tierras desconocidas. El bipedismo hace con que todos viajan. Entonces, la historia nos indica como que diferentes sistemas culturales se encontram. Uno conoce al otro, uno reconoce aprendizagem del otro. Y así hay una armonización, yo diría, una conexión entre lo que uno está haciendo, lo que el otro está haciendo. Eso se estudia muy bien con el periodo de la conquista y la colonización. Los europeos que llegaron a América aprendieron mucho de lo que vieron en América. Y los americanos aprendieron mucho de lo que los europeos trajeron. Entonces, hay una dinámica de encuentros culturales que es muy, muy, muy importante. Esto se debe reconocer. El mundo académico no da mucha atención a essa dinâmica dos encontros culturais. Então, há uma tendência ao reducionismo. As coisas são assim porque são logicamente dessa maneira. Mas é muito mais amplo que esse. Devemos olhar para o contexto em sua totalidade. Esse é o holismo, é holístico, que é uma das bases da teoria do conhecimento. O conhecimento não pode ser reducionista. Causa e efeito, isto é superado. Foi da época que é ultrapassado. Hoje devemos entender o conhecimento como um todo. E eu digo transdisciplinar, porque vai a mais. Todas as disciplinas têm os mesmos objetivos. Entender, explicar nossa supervivência, explicar a maneira como podemos conhecer o mundo. Portanto, é transdisciplinar, vai mais allá das disciplinas. Não é suficiente conhecer muita álgebra, conhecer muita geometria, conhecer muita aritmética. Devemos ter uma percepção mais ampla, que é holística e em várias culturas. Esta é minha posição transdisciplinar e transcultural. Podemos elegir um nível de construção de tipo intermediário entre as construções generalizadas da matemática pura e as construções específicas de disciplinas especializadas. Não é ignorar a matemática pura, é muito importante, mas é muito importante se ela se ubica em uma coisa mais ampla, mais ampla. A matemática acadêmica estuda as relações abstraídas de situações concretas. E essas situações concretas estão em todo o mundo através de um conhecimento empírico. O que se pode fazer, o que se vai fazer, é muito mais allá das relações quantitativas que são típicas das matemáticas puras. Muito mais que isso. São miradas qualitativas, muito mais que quantitativas. E há uma tendência no mundo hoje, todos procuram quantidade, como se as quantidades, agora nós estamos com o Covid, estamos vendo a importância que dão
el número de vacunados, el número de personas que son contaminadas, todo eso. Es muy necesario mirar también a las cuestiones cualitativas. ¿Qué se pasa con las personas que son contaminadas? Parece que hay una preocupación solo en decir, tantos mueren, tantos se salvan, tantos van a vacuna. No es tantos. ¿Qué tipo, qué calidad nosotros tenemos en nuestro enfoque a la situación real? Então, cada indivíduo está obsesionado para compreender o outro. Isto é verdade todo o tempo. Isso é típico da natureza humana. A compreensão implica a ação de observar, contemplação intelectual. Então, é muito importante conhecer o outro. Quando se encontra um outro, é conhecer um outro. É como participar em uma festa, no encontro. Isso é uma arte que resulta em uma relação retórica que muitas vezes este encontro pode dizer: este indivíduo não conhece nada, este indivíduo é ignorante, este indivíduo, outros dizem, este indivíduo é um sábio. Devemos superar isso e fazer com que a política, moral, a filosofia, a religião, a saúde não são miradas como absolutas, como finales. Todas estão em permanente transformação. Quem busca o conhecimento, busca entender conhecimento, é consciente dessa búsqueda, sabe que há contemporâneos que fazem algumas coisas bem hechas e muitas vezes não é capaz de explicar por quê. Muitas vezes não examina as consequências de nossa ação. E aí vou muito mais allá de matemática, de todas nossas ações. Se deve refletir sobre qual vai ser a consequência, o que vai se passar depois disso. Então, eu creio que esta posição que eu chamo holística é muito importante e são categorias de eventos históricos que algo se passou ou algo nadie lo percebeu e hoje se percebe que historicamente se passou uma determinada situação. Então, a historiografia, falar de história, é como uma arena movediça. Muitas maneiras de falar de história e eu creio que o mundo acadêmico proclama essa encuesta, disse que é necessário saber o que se passa em função de nossa ação e daí vem todas as novas teorias de antropocene, como estamos destruindo o mundo ambiente, todo isso, como estamos destruindo a natureza, tudo isso é parte de uma discussão de natureza política, porque muitas vezes é para satisfazer a interesses de grupos que querem dizer, isto é o correto. E muitos acreditam, creem nisso e seguem, sem crítica, o que o outro diz, que isto é o caminho, isto é o correto. Então, a formação que se começou sendo oralmente, reflexões sobre esses temas, somos questionados a mirar a história de outra maneira, mirar a história
que muitas vezes alguém conta, te relata uma história que não é muito pensada, pero se inventa, se cria uma história para satisfazer interesses próprios e com isso se propõe a destruir o que foi antes. Isso se passa muito no processo de decolonização. É pensar e mirar a lo que se passou na colonização, que tuvo seus pontos negativos, pero alguns pontos positivos que se deve reconhecer. Isso é uma coisa muito contestada quando eu hablo isso. E assim encerro mi charla. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Qué hago ahora? Omar, por favor, para que pueda dejar de compartir. ¿Qué hago agora? Ahora, quero ver. Todos estão ali. Ahora veo a todos. Ya estamos aquí todos los que con mucha atención, pues nos está dando una gran reflexión de este término, etnomatemática. Quizás muchos lo habíamos escuchado, lo habíamos leído, pero su conferencia, de verdad, doctor, que nos ha sacado de muchas dudas y sobre todo de esta gran construcción de concepto que usted ha realizado. En efecto, nos llevamos muchas inquietudes y sobre todo mucho conocimiento de esta conferencia. Tenemos algunas preguntas. Hay mucha gente que quiere hablar alguna cosa, me haga uma outra pergunta, porque estoy cansada. Bueno, omitimos entonces las preguntas. Quiero mencionar que el doctor Ubiratán se está recuperando de la vacuna que se aplicó de COVID y bueno, nos dice claramente que se sentía un poco cansado. Sin embargo, está aquí con nosotros, pues dándonos a conocer este gran conocimiento de las matemáticas, del concepto de etnomatemática. Le agradecemos mucho, doctor. De verdad que para nosotros y cada uno de nuestros compañeros, todos los congresistas, nos llevamos pues esa inquietud y ya nos vamos tranquilos también porque el concepto lo estamos recibiendo de usted, que lo ha creado para seguir trabajando las matemáticas, para seguir impulsando esta evolución histórica de las matemáticas y efectivamente incrustar todo esto en estas estrategias intelectuales de las matemáticas, porque todos los que están aquí mirándolo son matemáticos, son apasionados de las matemáticas y pues le agradecemos mucho. Doctor Eduardo, ¿gusta hablar, por favor, con el doctor? Pues, solamente agradecerle a UBI su tiempo, su voluntad. Gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros. Captura de pantalla, ¿no? Y tenemos la fortuna de verte muy bien. A ver si puedes. Estaremos pronto saludándote. Centrarme ahí. Déjame hablar de una cosa. Agradezco mucho la atención de ustedes y yo compartiré con ustedes el PowerPoint de mi presentación. Cada uno de los slides es objeto de mucha reflexión. Por eso yo invito a ustedes a leer a todos los slides de mi presentación y meditar sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene un gran contenido de sugestiones para reflexión. Esto es mi
contribución a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Huiratán. Efectivamente, esta presentación que usted nos va a compartir estará en la página de la AME para todos los compañeros que aquí están presentes y que durante 3 días estuvieron en conferencias y en talleres de las matemáticas. Le vamos a hacer entrega de un reconocimiento virtual por su participación en este segundo Congreso de las Matemáticas, que a la letra dice: Muchas gracias. la Secretaría de Educación del Estado de México, la Escuela Normal de Naucalpan y la Asociación Mexicana de Matemática Educativa otorgan el presente reconocimiento. Se fue la imagen, Omar, por favor. A Huiratán de Ambrosio por impartir la conferencia magistral etnomatemática en el marco del segundo Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, desarrollado los días 16, 17 y 18 de febrero del 2021. Firma el presidente de la Asociación Mexicana de Matemática Educativa, el doctor Antonio Ordaz. Muchas gracias y felicidades, doctor. Muchas gracias por todo. Fue un gran honor hablar con ustedes. El honor ha sido para nosotros y pues sígase recuperando. Queremos verlo en el tercer Congreso Internacional aquí en Toluca, Estado de México, y para que todos los que estamos aquí mirándolo le podamos dar un fuerte abrazo. Muchísimas Muchas gracias, doctor. Muy contentos por su participación y ya lo queremos dejar descansar. Le agradecemos mucho y como lo decía mi compañera, la verdad es que pues ojalá podamos vernos en persona y darnos un fuerte abrazo. Todas los asistentes el día de hoy con comentarios, obviamente sí querían preguntar, pero pues sabemos de su salud, entonces lo que queremos es que descanse. Le agradecemos mucho porque teníamos miedo de que pues no estuviera con nosotros, pero gracias a Dios se pudo estar. Quiero decirle que solo así rapidísimo, le voy a comentar que nos visitaron de diferentes países como Perú, El Salvador, España, Venezuela, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Panamá y Colombia. Y de los estados de acá de nuestro país está Aguascalientes, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, San Luis Potosí, Sonora. Y de nuestro lugar de acá, de nuestro estado de México, tenemos los municipios de Atlacomulco, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Ecatepec, San Felipe del Progreso, Tlanepantla, Temascalcingo, Timilpan, Toluca, Tejupilco, Tenancingo, Valle de Bravo, Metepec, Tenango, Amecameca. De todos esos lugares lo escucharon, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue un gran honor hablar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y buena continuidad a las acciones de educación y al mismo tiempo las preocupaciones y las acciones para salir de esta pandemia terrible que tenemos. Muchas gracias y hasta una otra oportunidad. Le agradecemos, muchísimas gracias. Les pido a los presentes que se despidan ahí con sus manos, dándoles un aplauso a la distancia. Muchísimas gracias, cuídese mucho. Muchas gracias. Bueno, Voy pues a nosotros... salir. Gracias. Sí, gracias. Bueno, sí, adelante, doctor. Voy a salir. Adiós. Adiós. Gracias.